Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula da nossa disciplina de Administração Pública. Hoje nós vamos finalizar a sessão inicial, que trata basicamente dos conceitos iniciais de Administração Pública. Gostaria de lembrar mais uma vez a cada um de vocês a importância de assistir esse vídeo até o final, que vocês leiam o material de apoio. O livro é muito bacana, muito didático, a gente consegue compreender alguns detalhes que ficam durante essa videoaula lá na leitura. Façam isso para melhor compreensão de nosso conteúdo por completo. Esse é um conteúdo muito bom, a disciplina de administração pública é excelente, trata vamos dizer assim, trata do nosso cotidiano, da nossa vivência. Então não teremos grandes dificuldades até aqui, pelo contrário, então aproveitem esse momento. Forte abraço, vamos lá. Bom, a aula de hoje ela vai ser um fechamento dessa primeira parte, que trata sobre essas questões do tripé inicial, então, Estado, Governo e Administração Pública. A gente falta a última etapa para fechar esse primeiro momento, e hoje nós vamos tratar de administração direta e indireta e de algumas características. A administração direta, como a gente já tratou de maneira mais geral, ela compreende as competências e serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República, dos ministérios, assim como os órgãos dos poderes legislativo e judiciário do Ministério Público da União. A administração direta, caros alunos, ela compreende essas competências que estão ligadas aos órgãos que são diretamente ligados à estrutura do Estado. Então, aqui a gente tem, por isso que a gente trata da presidência, dos ministérios e dos órgãos diretamente ligados ao Poder Legislativo e Judiciário e o Ministério Público, que hoje, com o passar do tempo, ele está criando aí forças de um quarto poder. Vamos colocar assim, apesar de isso não estar explicitado em nossa Constituição, ele vem ganhando força e faz parte da nossa administração direta. A administração direta é composta pelos órgãos dos poderes, que compõem as pessoas jurídicas de direito público com capacidade política ou administrativa. Então, a gente tem essa outra característica de extrema importância, que os órgãos da administração direta têm personalidade jurídica de direito público, todos. Todos eles têm personalidade de direito público, com capacidade política ou administrativa para gerir esses organismos. São órgãos da Presidência da República, os ministérios, a Advocacia Geral da União, a Câmara Federal, o Senado, o TCU, os tribunais do Poder Judiciário e o Ministério Público da União. Então, aqui são os componentes básicos da administração direta. Esses órgãos não possuem personalidade jurídica própria, e pertencem ao seu ente maior. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem que todos eles são vinculados. Todos eles são vinculados a alguém. Por exemplo, a gente tem os tribunais são vinculados ao respectivo poder, os ministérios são vinculados. Então, cada um deles tem essa vinculação e não tem essa personalidade jurídica própria, mas todos eles são de direito público. Então, é importante a gente citar isso. Já a administração indireta, queridos alunos, é composta exclusivamente por pessoas administrativas, ou seja, quem executa, é como se o Estado tivesse nesse momento atribuindo funções para outras pessoas, nesse caso pessoas jurídicas, constituídas por entidade de direito público e privado, é que a gente já tem essa distinção. Nem todo mundo da administração direta é de direito público, alguns são de direito privado, como a gente vai ver um pouco mais adiante. Todos têm personalidade jurídica própria e autonomia. Os entes da administração direta têm autonomia para exercer suas funções, apesar de que essas funções são funções que são desmembradas da administração direta. Era uma função que era para ser tipicamente de Estado, que eu estou fazendo com que outras pessoas, nesse caso pessoas jurídicas, executem essas ações. E agem por outorga do serviço ou por delegação da execução. Ou o Estado outorga ou o Estado delega
a execução de alguns serviços que são típicos de Estado. Né? Compõe a administração pública indireta, autarquias, fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, os consórcios públicos instituídos como associação pública. Então, aqui nós temos de maneira bem específica quem são, né, os componentes da administração pública indireta. Né? Então, assim, cada um deles, né, tem sua importância e sua função dentro da estrutura do Estado. Bom, pessoal, aqui a gente tem um resuminho, né, da administração indireta quanto à sua criação, como elas são criadas e qual é a sua natureza jurídica, só para que a gente tenha essa distinção de maneira bem clara. Nós temos aí as autarquias, que são criadas por lei, né? Então isso é extremamente importante a gente entender, né, que essa criação, né, o Estado, né, ele cria, né, uma autarquia. Né? Todas elas têm natureza de direito público. Né? Exemplo de autarquia, institutos federais, nós temos aí universidades federais, né, que são, né, autarquias públicas. Então é importante a gente citar, né, que elas são necessariamente criadas por lei. Nós temos também as fundações públicas de direito público, como por exemplo IBGE, FUNAI, FUNASA, né, também são criadas por lei, também são de direito público. Né? Então, assim, é o próprio Estado. Por que essa história de criar por lei? Né? A gente já vai ver que as outras são autorizadas por lei. Qual é essa diferença? Né? Que uma é o próprio Estado que cria, e a segunda, né, são a própria sociedade, em alguns casos, né, que cria essa necessidade, né, para atuar em ambientes que não são tipicamente, né, do Estado, né, como por exemplo, quando a gente vai tratar aí das fundações públicas de direito privado, das empresas públicas ou até mesmo da sociedade de economia mista, né, não necessariamente é um serviço tipicamente de Estado, como por exemplo, a gente pegar entidades administrativas aí do tipo sociedade de economia mista, que aí entra quem? Entra o Banco do Brasil, entra Petrobras, né, que o banco, né, fazer transações econômicas como um banco, por exemplo, não é, né, é tipicamente de Estado. Então, por isso que eles são autorizados por lei. Né? O Estado ele autoriza o funcionamento, né, e são de direito privado, a natureza jurídica. Empresas públicas, autorizadas por lei, direito, né, também direito privado, e as fundações públicas de direito privado, autorizadas por lei, também e de direito privado. Aqui a gente tem um resumão, né, que fala basicamente quanto à criação e à natureza jurídica de cada um dos entes da administração indireta. Bom, pessoal, aqui nós vamos tratar nesse momento, né, eu trouxe para vocês aqui mais esse resumão para a gente tratar de temas que são extremamente relevantes dentro da organização da administração, que são centralização, descentralização, desconcentração e concentração. Esses são temas de extrema importância porque a gente entende como a administração pública funciona quanto à sua organização. Tratando primeiramente de centralização e descentralização, nós iniciamos pelo primeiro conceito, o de centralização, que ocorre basicamente quando a entidade política exerce suas funções administrativas por meio de seus órgãos. O que é isso? É a administração direta típica. Então, quando, né, eu estou exercendo, né, a minha função típica, por exemplo, de estabelecer a política nacional de saúde ou a política nacional de educação através dos ministérios, né, da saúde ou da educação, eu estou, na administração pública, está exercendo sua função típica, né, dentro da administração direta. Então isso é quando, né, sinônimo de centralização. Aí quando a gente tem, né, a outorga dessas funções, ou seja, eu vou passar essa função ou alguma dessas funções que são típicas do Estado para uma outra entidade, para um outro órgão, aí nós vamos ter um momento que nós vamos descentralizar. A descentralização, né, ela nada mais é do que a transferência, né, para outra pessoa jurídica, né, o que é de competência típica da administração pública direta. Né? Então, assim,
Aí quando a gente tem, né, a descentralização por delegação, né, possibilitando, né, concessões, permissões, autorizações, né, de pessoas jurídicas ou físicas, a gente está nesse momento, né, colocando para que outra pessoa exerça essa função, né? Geralmente envolve mais de uma pessoa jurídica, né? Então não existe uma subordinação, mas existe um controle, né? Ou seja, quando, né, eu coloco, faço essa delegação, né? Eu coloco, né, essa outorga, né, para uma outra pessoa jurídica fazer o que a administração pública faria tipicamente, como por exemplo, quando existe uma outorga para o Instituto Federal do Piauí exercer as suas atividades típicas. Então, não tem um controle, o Instituto Federal ele tem autonomia para fazer suas atividades, porém, existe uma fiscalização, um controle finalístico, se de fato está exercendo suas funções. Então, essa pessoa para a qual a entidade transfere parte de sua competência possui personalidade jurídica própria, né? Então, aí ocorre por que a gente chama de descentralização. Essa descentralização ela ocorre ou por outorga do serviço, né, que a gente tem um prazo indeterminado, né, que transfere isso por lei, a administração direta transfere isso para a administração indireta, né, ou por delegação ou colaboração, que tem um prazo determinado, que aí, né, vai ser apenas para a execução de um serviço, né, específico, né. Nesse momento, eu posso transferir isso através de uma concessão ou de uma permissão, como, por exemplo, quando, né, a administração pública ela faz uma concessão ou uma permissão de a utilização de serviço para uma empresa tomar conta de uma estrada, né? Quando a gente tem ali a estrada, aí ela tá lá, né? A empresa tá ali, ela pode cobrar pedágio, ela pode fazer, né, para fazer suas melhorias ali naquela estrada, mas tem um período de tempo específico, né, para um período determinado para exploração. Já a concentração, que é o inverso da desconcentração, logicamente, é quando a gente tem, né, a extinção de órgãos públicos, né, o centro de competência sem personalidade jurídica. Então, aí é quando você une alguns serviços, algum órgão público para concentrar aquela atividade em um só lugar, né? Já a desconcentração é quando a gente cria órgãos públicos, né? A gente aumenta a quantidade de órgãos públicos, aí, a distribuição interna de competências na mesma pessoa jurídica, a relação de coordenação e subordinação. Então, é aí quando a gente tem, por exemplo, a subdivisão, né, de um ministério, a criação de novas secretarias dentro de um ministério. Aí eu tenho o fenômeno da desconcentração. Então, concentração é quando eu uno, né, várias competências dentro de um só órgão, extinguindo alguns órgãos, né, tendo a extinção de alguns órgãos. E a desconcentração é quando eu distribuo essas competências, né, dentro da mesma pessoa jurídica. Certinho? Então, aqui a gente tem um resumão do funcionamento, né, desses importantíssimos organismos aí da administração pública, né? A gente encerra por aqui essa aula. Um forte abraço, espero que todos tenham entendido. Se não, né, entrem em contato que a gente tenta sanar essas dúvidas. Forte abraço.